Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. E hoje recebendo no nosso estúdio o Gabriel Agostini, ele que é presidente da executiva do Partido Novo de Chapecó, para falar um pouco mais sobre as ações e projetos do partido, além de outros assuntos da política local e regional. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Gabriel, em primeiro lugar, obrigado por essa entrevista e seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Obrigado, Gabriel. Para começarmos então este bate-papo, Gabriel, como o senhor assumiu, recentemente o comando aí da executiva local do Partido Novo, gostaria que contasse um pouco mais para nossa audiência sobre a sua trajetória na vida pública, profissional e também na política, antes de falarmos um pouco mais sobre essa questão da mudança aí da executiva do partido no município de Chapecó. A minha vida pública, ela é curta. Eu não tive vida pública, né? Eu sempre trabalhei com o privado. Tenho uma empresa, uma representação comercial na área de equipamentos para automação industrial. Sou engenheiro eletricista de formação, né? E a minha experiência com liderança, além da empresa, teve bastante a ver com a JCI, né? Eu tenho uma trajetória já na JCI, participei de vários projetos, liderei vários projetos. E, em partes, por isso que o pessoal do Novo, do Diretório Estadual, né, acabaram me escolhendo, insistindo para que eu fosse assumir a presidência local. E nessa insistência, Gabriel, teve uma troca até... A imprensa local, as lideranças também aqui do partido foram pegos de surpresa, que no mês de abril teve um ato aí para apresentar, a diretoria, o comando da executiva local do partido e já no mês de junho, o senhor assume como presidente. Por que se deu essa troca, então, de forma repentina? Assim, eu não posso falar por outras pessoas, né? O que eu posso falar é uma opinião de quem viu isso de fora acontecer e eu cheguei depois. Existem dois lados, obviamente, né? Mas o que a gente pôde observar é que houveram alguns conflitos entre o diretório estadual e o pessoal da antiga diretiva, né? E não concordavam com algumas coisas e chegou um ponto que isso ficou insustentável. Mas isso acabou escalando muito rápido, né? E realmente o diretório estadual poderia ter feito de uma forma melhor isso tudo. Não ficou legal, não foi o correto, até porque a gente sempre gosta de valorizar as pessoas que ajudaram e trabalharam e se dedicaram tanto pelo partido, né? E não ficou a impressão que isso não aconteceu, né? Mas, enfim, isso passou, veio do diretório estadual. Por isso que eu tive também receio de assumir, né? Porque sabia que seria um desafio maior em função do que aconteceu. Mas eu tenho um relacionamento de amizade com a Jussara, com o pessoal. Já conversei bastante com eles, eu chamo eles de vez em quando. O Geraldo me manda algumas coisas no WhatsApp para ideias e tal. E segue a vida. E o Geraldo, principalmente, resolveu se afastar do Novo, até pela família dele, pediu isso para ele, mas é a situação dele, né? A Jussara também está tirando um tempo dessas coisas, ela está seguindo a vida dela, ela é uma profissional, ela tem uma empresa também, e ela se abdicou muito dessa vida particular, profissional dela, para se dedicar ao Novo, e nada mais justo agora que ela voltar para isso, né? E, enfim, a gente que tem que assumir a bomba de agora em diante, né? Tem que corrigir, digamos, esse problema causado pelo diretório estadual e seguir a vida, né? Jussara Tumeleiro, que era presidente, e o Geraldo Santin, que era o então vice-presidente. E por que aceitou, então, esse desafio, Gabriel, considerando que em um primeiro momento ficou um pouco receoso, como mencionou, por que aceitou, então, esse novo desafio na sua vida pública? Eu sempre gostei do partido, eu já estava próximo em vários outros momentos, né? Resolvi me aproximar, ajudei a Jussara e o pessoal em alguns momentos. Não consegui dar continuidade a essa ajuda no ano passado, em funções de outras... Da minha própria empresa, da JCI, que eu comentei que eu também ajudo bastante lá. Mas, enfim, chegou um momento, chegou uma oportunidade, pensei bastante e vi que era uma oportunidade legal de
de estar à frente do partido também, né? E dar essa cara nova, trazer pessoas novas, inclusive do meu círculo social para dentro do Novo, que são pessoas que realmente eles sempre gostaram do partido, mas eles tinham receio da política. E eu coloquei como missão para mim mesmo é desmistificar essa questão de política, ser filiado e tal, e tentar trazer essas pessoas. Então agora, uma das nossas principais missões é pegar essa galera que são pessoas do bem, pessoas mais jovens, e trazer eles para próximo da política para que eles também possam participar dessa vida, né? E Gabriel, além dessa missão, como tu diz, de atrair, né, novas lideranças e pessoas interessadas nos princípios do Partido Novo, quais são as principais bandeiras, projetos aí idealizados, né, pelo senhor e também pela nova executiva do Partido Novo à frente do partido? Quais serão as principais defesas, tanto a nível de sociedade quanto a nível de política? A gente tem valores muito fortes, né? E eles dizem respeito à eficiência, principalmente da engrenagem pública, né? Trabalhar mais com menos dinheiro, gastando menos dinheiro. Ficha limpa 100%, você ter candidatos mais idôneos, você entender que o dinheiro público deve ser tratado com respeito, você entender que a política não é exatamente um local para você crescer e fazer dinheiro, um local para você fazer mudança para a sociedade. É isso que o Partido Novo preza, né? Que o Estado realmente se prive à função dele e não ser um local onde que as pessoas cresçam e ganhem dinheiro e prosperem financeiramente com isso, né? E Gabriel, considerando as eleições de 2026, eleições gerais que já estão batendo a porta, né? Ano que vem acontecem pelo país, que leitura faz dessas atuais pré-candidaturas, né? Tanto a nível estadual quanto também a nível nacional, como que o Partido Novo deverá participar desse debate, principalmente aqui na região oeste de Santa Catarina, deverá ter, falando agora, pré-candidaturas e futuras candidaturas nas eleições? As candidaturas, elas são essenciais, né? E até falando para o pessoal, a gente precisa de uma quantidade mínima de votos no global, não só dos candidatos que se elegeram, mas de todos os candidatos para compor uma legenda mais forte e colocar mais cadeiras lá dentro. Se o partido lança só um candidato e, enfim, ele não fizer muitos votos, não tem muito poder, né? Se lançar vários candidatos, aumenta a facilidade de colocar mais pessoas lá dentro. Essa é a regra que funciona ali dentro. Então, é de suma importância que regiões como Chapecó, outras cidades grandes da região, lancem seus candidatos para fazerem localmente mais votos. Porque não adianta a gente ter só um candidato forte no litoral que as pessoas daqui não vão votar nele, né? Então, a gente precisa ter pessoas locais, mesmo que talvez não se elejam, né? Para que essas pessoas ajudem a compor uma legenda. Chapecó é a principal cidade do oeste de Santa Catarina e, obviamente, a gente tem muitos votos aqui para arrecadar, né? A gente tem que colocar a pessoa certa só que nos ajude com isso. Como tudo aconteceu muito em cima, a gente ainda está conversando com algumas pessoas e não tem nada definido. Algumas pessoas que seriam candidatos muito fortes, elas ainda estão um pouco afastadas da política, elas têm outros cargos e, enfim, essas pessoas talvez acabem vindo, talvez não, então eu não posso falar sobre esses candidatos agora. A nível nacional, a gente tem uma questão que a missão do Novo é combater a esquerda nesse nível, né? Então a gente é totalmente contra o Lula, a gente é contra os princípios que ele prega e, a princípio, o Novo vai lançar o candidato, tem a pré-candidatura do Zema sendo lançada daqui a alguns dias. Isso em primeiro turno, até para ganhar corpo, mas se acaso o Zema não for para frente, vai ser apoiado o outro candidato de direita que for concorrer com ele. Primeiro turno disputa, no segundo turno possivelmente se apoiem para derrubar o Lula, né? E em nível de estado, Gabriel, temos lideranças aí bastante reconhecidas, né, do Partido Novo a nível do estado, como o próprio prefeito de Joinville, o Adriano Silva, o próprio deputado federal Gilson Marques, né, que lançou a sua pré-candidatura ao Senado. Há essa expectativa a nível local que o Novo possa lançar também alguma pré-candidatura em um cargo majoritário, até mesmo no Senado?
No Senado, sim, o Gilson Marques não vai disputar deputado federal esse ano, vai para o Senado. Então, ele, que era praticamente certo que se reelegeria como deputado, vai deixar essa cadeira em aberto. Então, nós temos uma grande chance com outros nomes de força aqui na região para eleger um deputado federal. E a governador possivelmente não vai ser entrado nessa briga. Para fecharmos, então, Gabriel, este bate-papo, né? Falando a nível de Chapecó agora, claro que os trabalhos estão apenas no começo, né? Sua gestão à frente aí da executiva do Partido Novo de Chapecó, mas levando em consideração a capital do Oeste, né, nas eleições de 2024, pela primeira vez, né, o Partido Novo teve um candidato a prefeito e também uma nominata a vereadores, né, para concorrer, no caso, candidatos, né, a vereadores aqui na capital do Oeste. Essa também é a pretensão para 2028, levando em consideração que ainda é muito cedo, mas quais são as pretensões a longo prazo para o partido aqui em Chapecó? Sem dúvida, repetir a estratégia, lançar candidato a prefeito, a vereadores, porque isso tudo acaba trazendo visibilidade para o partido. Mas a gente tem muito trabalho pela frente, tem nomes a escalar, de estratégia a ser elaborado, né? A gente não foi tão bem assim nas últimas eleições, então é necessário agora analisar o que deu certo, o que deu errado, para poder melhorar e talvez ter mais chances para a próxima eleição. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, por essa visita no estúdio do Diário do Iguaçu, e ficamos no aguardo aí dos trabalhos realizados à frente do partido e também da política da região. Obrigado. Este, então, foi Gabriel Agostini, presidente da Executiva Municipal do Partido Novo, que falou um pouco aí sobre o início dos trabalhos à frente do partido aqui em Chapecó, além de outros assuntos do contexto da política de Chapecó e também da região. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você, e para ficar por dentro de tudo que acontece em Chapecó e toda a região, acesse diregional.com.br. Até mais!